Afrofuturismo. O termo busca descrever as criações artísticas que, por meio de ficções científicas, inventam outros futuros para as populações negras. A origem do afrofuturismo se situa no campo de produção literária, unindo antigas histórias para novos futuros. O afrofuturismo surge como um movimento social e é uma ação de artistas negros. É amplo, abrangente e engloba música, quadrinhos, cinema, moda, literatura e etc. O afrofuturismo carrega referências de um passado ancestral com toques contemporâneos. Um grande modelo de afrofuturismo é o filme Pantera Negra, que se mistura a estética tecnológica aos elementos da cultura africana. A tecnologia na África consiste em permitir que os africanos não se limitem mais a copiar as tecnologias usadas em outros lugares, e sim adaptá-las às suas circunstâncias, ou seja, fazer com que a tecnologia sirva a seu favor. Por exemplo, o conversor de vento Savonia, que é uma tecnologia que gera energia para eles. Outra tecnologia é o M-Pesa, que é um serviço de dinheiro móvel de maior sucesso na África. E por último, a GSMA, que reúne as empresas de telefonia móvel e de saúde para solucionar os problemas de saúde. Assim as pessoas podem marcar consultas. Além de que a África tem quantidades significativas de outros recursos, incluindo florestas e minerais, terra arável, água e vento, capazes de produzir energia limpa o suficiente para satisfazer as necessidades da sua população. Potencial agrícola na África. Algumas informações. De forma irônica, a agricultura ocupa menos de 2% da área territorial africana. O uso de tecnologia é limitado e a produtividade ainda baixa. Atualmente, é a maior fronteira para a produção de alimentos no mundo. Como toda fronteira, há desafios, mas também grandes oportunidades. A África possui grande potencial. A África abriga 65% das terras férteis não cultivadas do planeta, 10% dos recursos renováveis de água doce e sua produção agrícola cresceu 160% nos últimos 30 anos. A África poderia alimentar o mundo inteiro. Qual a produção agrícola no continente africano? Essas coberturas vegetais são provenientes de clima tropical. Sendo assim, o percentual de chuvas é mais elevado que parte do continente. A umidade permite o cultivo de culturas tropicais, como café, cana-de-açúcar, amendoim, algodão, chá, banana, abacaxi e cacau. Qual a atividade agropecuária desenvolvida na África? Essa região, o Oeste, abriga países como Mali, Níger, Chad e Senegal, nos quais é comum a agricultura de subsistência, cultivo da terra com o objetivo de prover para o agricultor. As principais culturas são amendoim, algodão, arroz, além da criação de pequenos animais. Fim. A economia da África é baseada principalmente no setor primário, com extrativismo e agropecuária. O continente é rico em minerais como ouro e diamante, e em alguns países existe a presença de gás natural e petróleo. A economia africana experimentou um crescimento inédito nas 2 primeiras décadas do século XXI. Com o aumento da demanda por petróleo, gás natural e alimentos, o continente se beneficiou do incremento de preços. A China foi o país que mais investiu no continente africano nas primeiras décadas do século XXI. Os chineses fizeram parcerias e hoje atuam com mais empresas de petróleo, construção civil e telecomunicações. Há mais de 10 anos, 1.000 empresas da China fazendo negócios na África. Biomas da África: deserto, estépides, savanas, floresta tropical, floresta equatorial e vegetação mediterrânea. Sobre os desertos, na África encontramos 3 desertos: Saara, Kalahari e deserto da Namíbia. Vegetação mediterrânea ou floresta mediterrânea é um tipo de vegetação que forma em regiões onde o clima predominante é mediterrâneo. É constituído por plantas xerófilas dispostas distantes umas das outras. Essa cobertura vegetal apresenta 2 características: os maquis e garrique. Ainda há pessoas que pensam que as únicas opções de turismo na África têm a ver com safaris e animais selvagens, mas os países que mais definem a identidade africana, que é bem diversa, são muito mais do que isso e podem surpreender qualquer visitante. A capital da Angola é considerada o principal porto econômico do país. E fundada por portugueses, a cidade foi dominada por holandeses em 1641 e 1648 e possui uma identidade mista. Suas atrações incluem bons museus, igrejas e shoppings.
Embora tenha sido concebido inicialmente para combater a pandemia de Covid-19, o Polo na África do Sul pode ampliar sua capacidade para fabricar outros produtos para a saúde, como insulina, remédios contra o câncer ou vacinas contra a malária, tuberculose ou HIV. O setor farmacêutico na Argélia tem vindo a fazer um esforço de transformação para reforçar a segurança sanitária da região. O Centro Sul-Africano já está produzindo vacinas de RNA, mensageiro de escala de laboratório, e está ampliando a medida para a escala comercial. Nas últimas décadas, a Argélia tem vindo a afirmar-se no setor farmacêutico em África. No ano passado, o país produziu mais de 2,5 mil milhões de euros de medicamentos. Culinária africana. Quais são as principais características da culinária africana? Uma das características da culinária é a diversidade de alimentos e modos de preparo, que variam de um país para outro, como carne vermelha, grãos, tubérculos, leites e leguminosas, que fazem parte da tradição e da história da culinária africana. Muitas receitas que parecem tipicamente brasileiras receberam influência direta da culinária africana. É o caso da rabanada, feijoada, galinha com quiabo, acarajé, cândia, pirão, angu e canjica. Apesar da colonização africana, a cultura tradicional africana persistiu. Cerca de 20% da população africana se declara adepta a algum tipo de religião tradicional. Ritual Wandambe. Um dos rituais mais interessantes é uma espécie de concurso de beleza masculino praticado pelos Wandambe, grupo étnico nômade que vive na região centro-oeste do continente. Durante as reuniões tribais, os jovens se enfeitam e são julgados por mulheres de outra língua. Homens de etnia Wandambe cantam e dançam durante o festival. Os minérios. A África é um continente muito rico em minério, mas infelizmente não é muito falado sobre. A África abriga cerca de 8% das reservas mundiais de petróleo e gás natural. E a economia da África é baseada no setor primário. O continente é muito rico em minérios, como ouro e diamante. Outro mineral muito importante que é encontrado no subsolo da África é o urânio, que é utilizado para fazer energia nuclear. Agora eu vou falar sobre a quarta maior mineradora do mundo, que fica na África, obviamente, né? Fica em Luanda, que é na Angola. Bom, e para abrir esse buracão aqui, eles tiveram que gastar 3 milhões em dinamites. E a expectativa deles é de extrair 7 milhões de quilates. Isso ali só no ano que eu vi do vídeo, né? Bom, uma coisa legal que foi encontrada lá foi fósseis de dinossauros e não foi identificado da onde é a pegada, mas atrapalhou os trabalhadores dali por 8 meses. Escolas na África. Existem escolas públicas na África? Sim, existem escolas privadas e públicas. Normalmente, existem mais escolas privadas. Não que o governo não tenha investido em escolas públicas, sim. Só que normalmente é o pessoal da comunidade que se juntam para montar meio que uma escolinha para as crianças aprenderem a ler e escrever. Como que é a vida escolar das crianças? As crianças na Nigéria, por exemplo, a educação, elas aprendem mais provérbios, poemas, cantigas populares, canções, enigmas. Como funciona o ensino na África do Sul? A educação da África do Sul é a segunda melhor do continente africano, perdendo para a Líbia. O ensino é obrigatório para os brancos, mestiços, asiáticos, dos 7 aos 16 anos e para os negros de 7 a 11 anos. Desenvolvimento cultural. A cultura africana é vasta devido à grande diversidade de etnias que possui a migração de povos do mundo. Famosos da África. Chinua Achebe. Tem 80 anos, nasceu na Nigéria e a profissão é escritor. Didier Drogba. Tem 33 anos, nasceu na Costa de Marfim e é futebolista. Angélique Kidjo. Idade 51 anos. Nasceu em Benin e é músico.